suave na nave, chique na bigorna, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varíola Virulenta, o podcast que está trazendo para vocês os assuntos mais incômodos da sociedade de um ponto de vista mais à esquerda, bem à esquerda, né? Como você tá, Chay? Salve, camarada Miojo, salve, queridos ouvintes. Eu tô empolgado hoje, Miojo, porque, como você disse aí na introdução, a gente traz aqui debates contemporâneos relevantes. E hoje eu acho que a gente vai trazer um debate sobre o que pode ser talvez um sinal de esperança na realidade do mundo. Um sinal bom, alguma coisa desse sentido, talvez, que é a história do país Burkina Faso. Hoje iremos tocar nesse assunto do Burkina Faso e a importância de falarmos sobre Burkina Faso, das lideranças africanas que surgiram e que existem hoje na África para pensar e repensar esse mundo atual que vivemos. Mas antes de mergulharmos nesse episódio de hoje, vamos dar nossos recadinhos. Se você está aqui, por favor, se você está no YouTube, já dá o like, já compartilha esse vídeo. Se você está usando o seu agregador de podcast, dá sua avaliação no nosso podcast lá, coloca lá o que você acha, o que você pensa sobre isso. As suas interações, tanto no YouTube quanto nos comentários do podcast, ajuda também bastante a divulgação desse conteúdo. Outra forma que usamos para divulgar esse conteúdo é as nossas redes sociais, que está lá no Instagram como Varíola Virulenta e no TikTok também, Varíola Virulenta. Você pode ir lá e seguir a gente tanto no Instagram como no TikTok, porque lá fazemos uns cortes sobre os episódios que passaram, fazemos também um panorama geral sobre o que o episódio abordou em carrosséis que estão sendo produzidos pelo nosso magnífico Chay. Então tem muito conteúdo lá e vale a pena prestar atenção. A última coisa desses anúncios iniciais que temos aqui é, como sempre, o nosso Apoia-se. Gente, produzir esse conteúdo leva muito tempo, leva pesquisa, leva agenda também com as pessoas que nós entrevistamos aqui. Fazemos esse conteúdo de coração porque a gente gosta de falar sobre isso. Esse foi o motivo que eu e o Chay decidimos sentar e falar, né, sobre assuntos de atualidade, política, sociologia, história. E o Apoia-se é uma forma de você, se você quiser, além do seu apoio nas redes sociais, colaborar com a gente. É uma forma também de você demonstrar o seu apoio, né? Que não seja comentando, compartilhando, que também é muito importante. A gente fica muito feliz com o pessoal que tem engajado com o nosso trampo. E o nosso apoio está lá, se você quiser dar uma olhada, conferir o que a gente está produzindo, sinta-se à vontade e bora pro episódio de hoje, né, Miojo? Episódio de hoje: quem é Ibrahim? Estamos aqui hoje para falar do assunto do momento. Se você não está acompanhando isso, quer dizer que as suas redes de informação estão desatualizadas. E eu acho que você tem que começar a revisá-las. Se você não sabe ainda o que é Burkina Faso, hoje é o momento de você se inteirar com a história desse país, e não só o país, mas principalmente o líder atual que está regendo, né, está na presidência de Burkina Faso. Burkina Faso, se você não sabe, antigamente ele tinha um nome antigo, né, que era do país que chamava Alto Volta. República da Alto Volta. Já vamos deixar um disclaimer aqui no começo, já vamos avisar para vocês que não iremos pronunciar os nomes das pessoas em francês, porque nós somos anti-imperialistas. Então vamos falar em português mesmo, em português do Brasil, porque o português de Portugal também é imperialista. Exatamente, porque ninguém merece ouvir a gente falando aqui uma pronúncia em francês equívoca, talvez também. Também, né? A nossa ignorância linguística. Mas iremos falar sobre Burkina Faso. Vamos começar a falar ali já no período moderno de Burkina Faso. Antes eu não vou falar lá do reino de Mossi, lá do passado, né, no século XI. A gente já vai chegar no século XIX. O que acontece? No século XIX, a gente tem o quê? A expansão dos impérios europeus em cima da África, né? Aquela partilha, que o Chay já tinha comentado isso há uns 2, 3 episódios atrás, né? Por que as
fronteiras da África são tão bonitinhas e certinhas, né? Porque literalmente, né, Chay? Foi uma canetada. Foi feito na base da régua, exato. Então, Burkina Faso não fugiu desse problema. Pra quem não sabe, Burkina Faso, ele tá ali próximo à Nigéria, né? Próximo à Guiné. Ele tá numa região bem específica, né? Ele faz fronteira com o Mali, com o Níger, né? Que são países de uma área ali que tem um nome específico. São os países do Sahel. São os países do Sahel. Muito obrigado, Tchai. Tava esquecendo já do Sahel. Toda informação nesse episódio. Então, ele tá localizado naquela região. E ela atraiu o quê? Interesse dos franceses. Apesar dos reinos locais eles terem uma resistência sobre esse avanço imperialista francês que estava ali, a França, ela conseguiu estabelecer seu domínio, né? E por meio de tratados ásparos, né? Tratados, porque houve conquista militar. Então não é bem assim um acordo, né? É uma imposição europeia ali. Em 1896, a França declarou a protetora de Alto Volta. Ele se torna uma colônia oficial da França. E essa colonização trouxe muitas mudanças na administração, na economia e na sociedade da região. Que ano? 1919? Em 1919, ela se tornou uma colônia oficial francesa, porque antes ela só estava ela só era protetorado, né? De 1896 até 1919, a França tinha o protetorado de Alto Volta. Em 19, ele se torna uma colônia oficial da França. Então, tipo, é deles mesmo. Não é uma região de proteção. Em 1919, não era Burkina Faso ainda, né? Alto Volta, se torna uma colônia francesa, né? Bem no ano 2 anos depois, 1 ano depois da Revolução da Revolução Russa, né? Exatamente. É esse período que a gente tá falando, tá? E a gente tá falando um período de pós-Primeira Guerra Mundial, né? Término da Primeira Guerra Mundial e também a necessidade europeia de captar recursos para reconstruir a Europa, porque esse contexto também tá aí, nesse período de 1919. Então os franceses, eles impuseram impostos para a população naquele momento de Alto Volta, e eles recrutaram os trabalhadores para fazer grandes projetos que introduziam o cultivo de cultura de exportação para eles, né, na França, principalmente do algodão naquele momento. Mas nada foi assim tão simples, né? As pessoas não simplesmente deixaram aquilo acontecer. Houve muita resistência desde o início. A resistência pela essa dominação colonial, ela sempre aconteceu, mas ela nunca aconteceu de uma forma unificada. E um dos motivos disso é que, se eu não estiver enganado, tem mais de 19 etnias só em Burkina Faso. Sim. E as pessoas falam dialetos diferentes. Naquele momento, principalmente. Até hoje, mesmo o Burkina Faso sendo uma colônia, já ter sido uma colônia francesa, o idioma falado não é o francês. A maior parte das pessoas não usam o francês como o idioma nacional. E ainda mais todos esses outros idiomas que acontecem, desses grupos étnicos que estão nessa região de Burkina Faso. Por isso que a África, ela é algo muito complexo. Ela não é algo assim simples de você tentar entender. Quando você entende que existe esse colonialismo, existe demarcação de territórios que não faziam sentido na cabeça das populações que moravam ali, você começa a ver o porquê que a África é tão fragmentada, tem tanto golpes políticos, né, golpes militares na região. Exatamente como a gente falou no episódio quando a gente conversou com o Felipe sobre os povos originários, eles não terem uma organização monolítica, né? Eles têm as suas diferenças culturais. E a gente vê isso nesse cenário da África, né, de Burkina Faso principalmente, quando vem a colonização, determina as fronteiras com outros impérios, e você tem a população originária ali que não tem esse conhecimento, né, não entendeu de que forma foi feita essa divisão, né. É aquilo, né, você acorda e você vira um país. Exato. Com várias outras pessoas que você nem sabe quem são. Então, esse movimento é muito importante para entender essa fragmentação da África. Então, nesse período que eles são colônia, a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. E após o término da Segunda Guerra Mundial, existe um movimento muito forte na África inteira de descolonização. Então, lá no Alto Volta, os líderes começam a buscar por autonomia na região, né, e independência. Em 58, os territórios se tornam uma república autônoma dentro da colônia francesa, que era muito maior do que só essa região, né? A colônia francesa abrangia outros países.
E aí, finalmente, dia 5 de agosto de 1960, o Alto Volta, ele conquista a sua independência da França. E o primeiro presidente eleito naquele momento era o Maurice Yameogo. Esse é o momento de mudança de Burkina Faso. Nós temos ali a emancipação do povo dessa colônia. Mas será que eles foram realmente emancipados? Né? Será que eles conseguiram quebrar essas correntes da França? Vamos entender melhor o que acontece após esse período, né? Então, pós-independência, o Burkina Faso passa por uma situação que acaba se tornando muito comum na África, que são esses golpes militares, essas tomadas de poder pela força, geralmente por grupos militares mesmo, militares do país, né? Instituição do país. E ele enfrenta vários desafios sociais, étnicos, econômicos, né, de infraestrutura, porque o país ele sofreu essa colonização moderna que acontece ali, mas não houve realmente um desenvolvimento de infraestrutura por parte dos franceses. Um dos períodos mais transformadores foi quando aparece Thomas Sankara. E aí, por meio do golpe militar, e já tinha acontecido vários antes, ele consegue tomar o poder em 1983. Sankara, ele era uma pessoa que todo mundo gostava. Ele era um líder muito carismático. E ele que faz a mudança do nome do país, de Alto Volta, para Burkina Faso, que significa literalmente terra dos homens íntegros, ou pessoas honestas. Tanto faz. Acho que os dois sentidos fazem sentido. E isso muda também porque você tá com o nome do país em língua local, né? Você cria o nome do seu país na sua língua nativa. Então ele implementa um programa de reformas gigantescas econômicas e sociais focado para que eles tivessem autossuficiência. Ele levanta essa bandeira também de anticorrupção, né, para lutar contra a corrupção que acontecia no país e melhorar as condições do povo. Para você ter uma ideia, ele recebeu uma medalha, né, do Fidel Castro. Ele recebeu uma honraria, né? Ele, o Sankara, tinha uma visão muito mais à esquerda. Ele estudou a Revolução Chinesa, né, e a Revolução Russa, porque ele tinha essa inclinação à liberdade do país por meio da construção de uma população forte. Para você ter uma ideia, antes do Sankara, se você fosse mulher e ficasse grávida, você não podia ir mais para a escola. Sim. E aí, o Sankara falava o seguinte: se uma mulher grávida não pode ir para a escola, o pai dessa criança também não pode ir. Então, a gente tem que acabar com isso. Nós temos que dar independência para nossas mulheres e educar nossas mulheres para que elas se tornem líderes e pessoas fortes dentro da nossa sociedade. Então, o Sankara ele já tinha esse viés muito à esquerda, né? O que a gente chamaria hoje de progressista, principalmente na década de 80, né? Pensando no país. Mas ele não pensa só em Burkina Faso. Ele falava sobre... Porque ele tem essa posição muito anti-imperialista. E ele falava muito sobre a unificação dos povos africanos. E ele se torna um líder muito forte e uma referência muito forte na África por causa das suas ações ali, né? É interessante, né? A figura do Thomas Sankara, ele até ficou conhecido como Che Guevara africano, pela postura, acho que radical dele. Algumas pessoas falam que ele teve uma certa formação marxista, né? Porque ele, como militar de Alto Volta, ele teve treinamento com os militares franceses, ele esteve na França, ele teve acesso a pessoas do Partido Comunista Francês. Então, assim, ele tem essa visão marxista, né, na atuação dele, e de fazer melhoras no país que a gente não viu, por exemplo, no nosso país até hoje, né, meu anjo? Ele vendeu todos os Rolls Royces, os veículos presidenciais, tipo, vender a frota de carros presidenciais, contribuir com a criação de vacina no país, para as doenças do país, para melhorar a saúde do povo. Sim, ele foi um cara que, é um militar, mas que com essa visão marxista entendeu que a prioridade era cuidar do povo, né? E parece que nesse período, acima de tudo, e parece que nesse período que ele esteve no governo, que deve ter sido coisa de 4 anos, o país teve uma melhora tão notável que a figura dele ainda é reconhecida até hoje em Burkina Faso como uma das mais importantes do país, né? Você vê, o cara, em 4 anos, ele conseguiu manter um legado na história, né? Que é o que vai influenciar depois, que a gente vai chegar nele ainda, que é o capitão comandante Ibrahim
né, o atual líder de Burkina Faso. Pra vocês terem uma ideia, falando um pouco mais sobre o Sankara, porque eu acho assim, esse momento aqui de compreensão do Sankara, ele é essencial pra gente entender o que tá acontecendo hoje lá. Justamente por causa disso que o Chay acabou de levantar. Sobre a sua importância, não só em Burkina Faso, mas a sua importância simbólica nas populações africanas. Então, o seu posicionamento voltado para a África, ela sempre foi caracterizado numa relação de reorientação geopolítica da África. Qual que é a função nossa no planeta, né? A gente vai ser o quê? As colônias ou nós seremos povos autossuficientes? Então, ele começa a se afastar de todos os parceiros ocidentais que existiam na época, como a França, Inglaterra, Alemanha, e ele começa a se aproximar de outras alianças, como a Rússia, por exemplo. Na visão dele, ele ostensivamente era focado na autossuficiência nacional e na recuperação da soberania sobre os recursos naturais do país, porque Burkina Faso não é um país pobre. Ele tem muitos recursos naturais. Ele é pobre porque os recursos não ficam lá. Tem muito ouro lá, né? Muito um caso parecido com o Brasil, né? Onde os colonizadores levaram todo o ouro do país. Exatamente. Então, quando a gente olha suas influências revolucionárias e marxistas, a gente começa a entender a sua postura e a sua retórica sobre as políticas que era feito e sobre o que seria o futuro de Burkina Faso do ponto de vista dele. Isso é super importante, porque a sua visão de desenvolvimento e separação das colônias, dos impérios, na verdade, né? Sua separação dos impérios do norte era realmente o que era necessário para que eles fossem autossuficientes. E esse que é o grande problema ainda hoje da África. Não só da África, mas do sul global, que a gente sempre fala sobre esse sul global aqui, porque o sul global, ele tá nessa posição de servitude para um ideal capitalista que nós não temos acesso. Esse ideal capitalista, ele tá fora das nossas prerrogativas, né? Nós somos ainda os países que fornecem a matéria-prima para que o capitalismo funcione em algum lugar. E esse lugar não é aqui, né? Não é no sul. E esse sul engloba também a África, né? Como o sul também, porque são países que são explorados e cheios de riquezas. E não dá para entender o porquê os países têm tanta pobreza. E até falando da região ali, né? Nessa região subsaariana que tem o... Quer dizer, não é subsaariana, né? É o Sahel. Subsaariana acho que são os países que ficam mais abaixo. Mas falando dessa região ali, o Mali e o Níger também passaram por golpes militares recentes, né? Igual o Burkina Faso. E eles estão agora tentando formar uma aliança entre esses países africanos exatamente para combater essa influência do Ocidente, né? Essa postura imperialista que o Ocidente ainda tem para com o Sul global, né? Que o Norte global tem para com o Sul global. E para fazer isso, o que ele teve que fazer? Campanha de vacinação, alfabetização, programas ambientais. Ele rejeitou os empréstimos do FMI, né? Que é o Fundo Monetário Internacional, e do Banco Mundial, para não estar ligado a essas organizações controladoras, sabe? Foram criados comitês de defesa da revolução, que tinha sido feito por ele, inspirado nos modelos cubanos que tinha acontecido lá. Mas esse sonho do Sankara, ele foi interrompido em 87, num golpe militar que levou, como que é em francês? Blaise Compaoré? Blaise Compaoré. Mas a gente falou que não ia falar francês aqui, porque senão a gente ia estar falando de Thomas Sankara. Thomas Sankara e o Blaise Compaoré. Compaoré. Não, Compaoré, né? Que tem um acento no isso. No nome dele. Ele era amigo próximo do Sankara, tá, gente? Anteriormente, o Sankara estava preso, porque o presidente que estava antes do Sankara dar o golpe militar da revolução, ele estava preso. E esse amigo dele, o Blaise Compaoré, foi lá e libertou ele da cadeia. E por meio dessa libertação, houve a revolução sankarista. E esse mesmo cara matou Sankara. E aí, o país, ele vive um período de estagnação e submissão à França, principalmente à França, porque ele fica no poder por 27 anos, mano. Ele fica até 2016. Foi ontem. Imagine, eu liberto o Chay da cadeia pra ele fazer a revolução e eu mato o Chay. Aí eu tomo uns teco e o miojo fica no governo até 2016, cara. 27 anos. Foi ontem. Muito tempo, cara. Muito tempo. Tá vendo como que é complexo a relação da África no geral? Mas aqui, principalmente, né, do Burkina Faso, porque eles tomaram muito golpes, né? Era um golpe atrás de
outro, tá? Gente, aqui a gente tá resumindo a história dos golpes, mas pra vocês terem uma ideia, ó, eu só vou dar as datas aqui, tá? Porque eu tenho uma tabelinha, eu fiz uma tabelinha de golpe. Caralho, vamos lá, vai a tabelinha. 1960, vou até colocar a música do Telecurso 2000. 1960, independência de Burkina Faso. 66, golpe de estado liderado por Sangolé Lamizana, que eles tiram o primeiro presidente, Maurício Yamego. 80, golpe de estado de novo. 82, outro golpe de estado liderado por John Baptiste Ouedraogo. 83, outro golpe de estado, que é o golpe do início da Revolução Sankarista. 84, o país é renomeado Burkina Faso. 87, outro golpe de estado e Thomas Sankara é assassinado. E aí, pelo o Blaise Compaoré, e ele assume o poder. De 87, ele só vai sair mais pra frente, mas em 2014 tem uma insurreição popular, que é a deposição do Blaise. A gente vai chegar na atualidade, porque isso também não acabou, né? Então, o que acontece? Depois do período do Sankara, teve esses 27 anos aí sobre o domínio de Blaise Compaoré. E essa insurreição que acontece em 2014 foi muito pelas tentativas de consolidação da democracia ali, né, que estava acontecendo, mas é porque a população ela estava insatisfeita com as táticas que o Blaise estava querendo fazer para permanecer no poder. Não, pelo amor de Deus, né? Ficou 27 anos no poder. Quem que não ia estar insatisfeito? Né? E ele queria permanecer, cara. E queria continuar. Não, assim, não é tão diferente da Turquia, né? Que o Erdogan na Turquia tá há 20 e tantos anos. Também. E aí o que acontece? Com essa instabilidade política, e isso é super importante, essa instabilidade política interna de Burkina Faso faz com que surjam essas insurgências jihadistas, que começa por volta ali de 2015, ligadas à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, que elas começam pelo Mali e vão se avançando em outros territórios. E eles sempre estão em territórios onde eles estão explorando as tensões étnicas e as fragilidades de governo estatal dessas regiões. Então, isso é uma estratégia. Mas existe uma pergunta muito grande aqui. Quem está financiando essas insurgências jihadistas, né? Nós não podemos confirmar aqui nada. Mas, será que isso é financiado pelos Estados Unidos? Pela França? Quem financia essa invasão? Não, olha só. A gente não pode acusar ninguém, mas a gente pode especular livremente sobre as intenções. Por exemplo, nesse último golpe que teve, que foi liderado pelo Ibrahim Traoré, e em 2023, se eu não me engano, ele retirou as tropas francesas, retirou a embaixada francesa de Burkina Faso, e de lá pra cá a gente vê um crescimento em atentados terroristas no país, promovidos principalmente pela Al-Qaeda e pelo Estado Islâmico. Interessante, né? Que curioso, não é mesmo? E a França e o Macron, só uma última coisa, o Macron teve uma declaração de umas 4, 5 semanas atrás, coisa de menos de 2 meses, falando que eles tinham que reatar os laços de amizade com Burkina Faso e eles deviam permitir a volta das tropas francesas pra lá, pra reatar esses laços de amizade. Tipo assim, deixa eu colocar um cara armado na sua casa, miojo, pra gente ser amigo? Vamos ser brother. E não acho que isso não tá acontecendo aqui não, tá? Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias dos últimos dias, mas os Estados Unidos está falando que tem grupos aqui na América do Sul, na divisa do Brasil, com o Paraguai ali e tal, falando que tem grupos aí islâmicos, terroristas, que estão arrecadando dinheiro aqui para enviar para organizações terroristas. Os Estados Unidos está falando isso com objetivo, porque se ele chega e fala que tem grupos terroristas, eles vão invadir o Brasil e foda-se, para paz mundial. Então a gente tem que ficar de olho nesses crescentes medos de terrorismo internacional, porque isso é a desculpa usada para eles fazerem movimentos militares. Exatamente. E a gente não vai deixar no Brasil, a gente não pode deixar o Brasil ter interferência militar dos Estados Unidos. Porque se eles entrarem aqui, acabou.
eles derrubam governo, eles fazem tudo. Não, mas olha só, é uma mudança, é uma eleição no Brasil pra isso acontecer, eu acho. É uma eleição onde a extrema-direita ganha, e isso meio que é um acordo dado. E abre as pernas, com certeza. Isso daí eu concordo 100%. Então, o que acontece? Lá em Burkina Faso, existe esse problema da segurança nacional, por meio da crescente desses grupos terroristas, né, que estão avançando no território, não só de Burkina Faso, mas principalmente em Burkina Faso. Então isso gera uma frustração muito grande da população, porque as pessoas, tipo, querem que o governo tome as ações necessárias para lidar com esse avanço, mas não consegue. Então o que acontece? A incapacidade do governo eleito do presidente Marc Christian Kaboré em lidar com esses avanços, dessa violência que está acontecendo, eles tomam um golpe de Estado. E esse golpe ele é justificado por essa situação de segurança. Porém, esse golpe que acontece em 2022, ele não funciona, porque o avanço dos grupos jihadistas acontece em Burkina Faso, eles não cessam, na verdade eles aumentam, e isso gera um outro golpe, depois de 7 meses, se eu não me engano, do Traoré, que é o Ibrahim Traoré, que é justificado justamente pela falha do presidente de não conseguir lidar com as áreas de segurança. Aí que vem o ponto atual, né? Vem um ponto marcante. Por quê? Porque o capitão Ibrahim Traoré, ele dá esse golpe em setembro de 2022, e ele fala, e dá pra ver que isso não é um evento isolado, né? Ali tem uma série de crises que estão acontecendo no país, mas... Na África inteira, né? Ali no Mali, no Níger, no Gabão, no Sudão, tá acontecendo coisa, né? Tá tendo movimentação. Todos esses países. E existia um problema de insatisfação dos militares também, que incentiva esse golpe a acontecer. Então, eles se sentiam abandonados, eles criticavam a estratégia do governo, alegavam falta de foco na luta contra a insurgência jihadista. Eles falavam que não tinham recurso, não tinha apoio logístico para combater. Existia uma frustração muito grande, uma coesão militar que começava a se fragmentar dentro do país. E esse evento, ele é capitalizado, né, pelo golpe que é dado em setembro de 2022. Coisas importantes a se falar. As tropas francesas, elas estão em Burkina Faso. Mas sabe o que é o interessante disso? Porque essas tropas francesas vieram com essa proposta de segurança nacional, né? De proteção de Burkina Faso. Ai, coitado deles. Não conseguem se proteger. Mas, efetivamente, Chay, as tropas militares francesas, elas não interferiam nos combates, basicamente. E elas, basicamente, pareciam que eram segurança do mais importante recurso que estava sendo extraído de Burkina Faso. Olha, que curioso. É o ouro. O ouro, né? Então, as empresas de extração de ouro em Burkina Faso, elas eram francesas. E os militares geralmente estavam nas rotas dessas extrações de ouro que eram feitas por companhias francesas. Enquanto o país está pegando fogo, população morrendo, criança morrendo, mulher morrendo, os militares franceses que estavam lá para ajudar, estavam fazendo o quê? Protegendo a extração de ouro para a Europa. Mas essa, Miojo, é a prática imperialista real, na prática, né? A França não tava lá pra proteger, pra fazer nenhuma... Assim, aliás, quando ele sai, quando o Burkina Faso deixa de ser uma colônia francesa, existem aqueles acordos que são feitos com a França, né? Para que as empresas francesas tenham prioridade na exploração do território, para que eles tenham tropas francesas no território. São aqueles acordos que a gente chama de neocolonização, né? Que a colonização em si, ela acaba, o país se retira, mas a dinâmica não muda, ela permanece, basicamente. E é muito parecido com o que os Estados Unidos fez na Síria, né? Enquanto estava tendo aqueles ataques do Estado Islâmico em todo o território sírio, as tropas americanas, elas cuidavam dos poços de petróleo. E teve até uma declaração do Trump, no primeiro mandato dele, que ele fala que não tinha motivo para preocupação com a questão na Síria, que o petróleo estava assegurado, né? É isso, né? Que é a mesma coisa que... Como tá assegurado, né? É isso. Que é a mesma coisa que eles fizeram no Iraque também, né? Com o ouro do Iraque. Ah, não, o Saddam Hussein. Olha lá, eles têm armas de destruição em massa, tem que invadir, não tem jeito. E sai com o ouro do país. Ela tava lutando com um pedaço de pau e pedra, cara. Sempre engraçado, né? Invade o país, sai com ouro e petróleo. Mas é o que a França faz, né?
com as suas colônias, não só com o Burkina Faso, mas com o Níger também, que também teve uma insurreição, um golpe militar, e é de onde a França extrai 100% do seu urânio pro seu programa nuclear, né? A França não tem mina de urânio, né, no território deles. E nem mina de ouro. Nem mina de ouro, né? Entendeu? E como que eles têm tanto ouro na França se eles não têm mina de ouro? Essa é a grande Exato. questão, né? Então, o que acontece? Após o golpe, o capitão Traoré procurou imediatamente projetar uma imagem de determinação e ruptura com a Europa. E as promessas que ele faz ali para a população está focado na melhoria da segurança e na recuperação do território perdido por esses movimentos islâmicos extremistas. Então ele tem um compromisso muito grande com isso. Na sua retórica, ele enfatiza sobre o quê? O que o Sankara falava: soberania nacional e autossuficiência. E essa quebra de dependências das Europas, né? No geral. Esse largar esse passado que eles tinham. E esse discurso, ele ressoa muito forte na população. Ele está cansada, né? Das influências estrangeiras e também desses conflitos que estavam acontecendo. Então essa juventude, porque ele é novo, né? Ele deu... O golpe militar, ele tava com 32 anos de idade. Se eu não me engano, ele é o líder mais novo de países, assim, que tem. Ele é o mais novo atualmente. Ele tá com a minha idade, cara, 37. E eu tô fazendo o quê? Podcast. O maluco tá tomando poder, olha só. Mas não. Mas Foda, ele é né? militar, Miojo. Ele é militar. É verdade, é verdade. E ele também, né, como o próprio Thomas Sankara, ele também foi um militar treinado na França, né? Que teve, na sua formação, algum ensino marxista, né? Em algum momento ele teve contato com o pessoal da França. E isso é importante por quê? Porque essa substituição de líder, né, lá em Burkina Faso, não é simplesmente um cara que entrou no lugar do outro. Ele gera uma dinâmica mais profunda dentro das Forças Armadas e dentro da sociedade de Burkina Faso. Ele próprio, né, ele é um produto de um golpe que acontece antes por falha de segurança. E ele executa isso como resultado de não ver avanço. Então, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, a gente pode olhar sobre a visão de Ibrahim, o capitão Ibrahim Traoré, para Burkina Faso. Porque eles têm alguns pilares que falam sobre essa soberania nacional, sobre a autossuficiência econômica e sobre esse legado que ele é influenciado do Thomas Sankara. Porque isso é legal também, porque ele não tá fazendo isso e tomando pra ele. Ele tem essa referência muito grande do Thomas Sankara, que é um líder. Foi um líder que não foi esquecido ainda pelos africanos. É um herói nacional, né? Ele tem essa figura de herói nacional, o Sankara. Então, assim, ele tá, vamos dizer, o apelo que o Ibrahim hoje faz à imagem do Thomas Sankara em seguir o legado dele, declarar que as escolas são públicas no país, em tentar evoluir a indústria nacional, a soberania nacional. Isso é super importante sobre a soberania nacional dele, porque olha só que interessante. Ele se levanta, assim como o Thomas Sankara, com essa ideia, né, uma ideia de África pan-África, né? Sim. Que é essa multiplicidade de etnias que estão em um determinado lugar no planeta, que é a África. Então ele tá muito forte nessas investidas contra o imperialismo europeu e o neocolonialismo que sofria lá. Assim como ele evoca essa imagem do Thomas Sankara, é como, sei lá, na Venezuela evocar a imagem do Simão Bolívar. Ele tá evocando a imagem de um herói nacional, mas que tinha esse pensamento pan-africanista, não sei se esse é o termo correto. Pan-africanista. De unidade dos países da África, né? Que é importante, é necessário se fazer, mas que existe essa complexidade pela quantidade de etnias que existem no território, de formações sociais diferentes, que geram conflitos mesmo em países pequenos como é Burkina Faso, né? Imagina você tentar fazer um projeto desse a nível continental da África, né? Então, Sim. é um projeto colossal, mas que dá os primeiros passos, eu acho que com essas figuras, como o Thomas Sankara, que é seguido agora pelo Ibrahim, mas que também foi tocado muito pelo Muammar Gaddafi, na Líbia, né? Que falava também sobre isso. Falou muito, tava sozinho, tomou um golpe, né? Não tinha ninguém na época dele pra fazer uma coalizão, então falou sozinho, morreu sozinho. Foi o que aconteceu com Gaddafi. Mas ele tinha essa ideia também de pan-africanismo, né? De união dos países da África pra fazer essa frente ao Ocidente, né? Então, assim,
sempre teve esse espírito anti-imperialista, né, nesses movimentos. E olha que engraçado, essa ideia anti-imperialista que é levantada por ele foi discutida num evento que acontece na Rússia em 2023, em que ele levanta para os líderes africanos para eles deixarem de ser marionetas da Europa. E isso ganhou uma atração muito grande em todo o continente africano. Essa retórica dele, se você parar para pensar, ela desafia a influência antiga das potências coloniais, especialmente da França. Sim. E também ecoa essas queixas, né, que a população já tinha sobre a exploração, sobre a interferência política, sobre a interferência militar, que a França, especialmente, fazia nessa relação. Então ele declara explicitamente que o objetivo é derrotar o imperialismo e o neocolonialismo na África, para que a África se torne livre, digna e soberana. A África não precisa do Banco Mundial, do FMI, isso é frase dele, tá? Da Europa ou da América. E não precisamos do FMI ou do Banco Mundial para saber que nossos filhos comem, ou como nossa terra deve ser cultivada. Então, ele tem um discurso que é muito presente nessa relação de tipo assim, teremos autossuficientes e não iremos nos render novamente às influências do norte. É isso que nós queremos, é que a gente quer uma população que se alimente, uma população que se eduque, uma população que progrida, mas sem vocês, porque vocês não fizeram isso até agora. Esse é um elemento central do Traoré. Ponto que vai ajudar, do ponto de vista dele, que vai ajudar a libertar Burkina Faso dessas dependências, é sua vasta riqueza mineral, principalmente do ouro. Então, uma das políticas chaves que ele está tomando lá é sobre o controle e o domínio do ouro dentro do território, estabelecendo as reservas de ouro como reservas nacionais e suspendendo a exportação de ouro, principalmente dessas que é principalmente dominada pelas indústrias francesas de extração. Aí ele fala isso, ó, sabemos como extrair nosso ouro e não sei por que vamos deixar que multinacionais venham aqui extraí-lo, porque é meio óbvio, é a nossa questão com as nossas estatais, né, mano? É, exato. A gente criou toda uma rede de infraestrutura, eu vou dar um exemplo de São Paulo, de distribuição de energia. E aí a gente vende isso para uma estatal italiana. A gente fala, olha só como que o Brasil, né, ele é meio... Eu não sei, mano, eu acho que o brasileiro é meio esquizofrênico, sabe? Eu acho que é um grande manicômio, na verdade, né? A gente vive no manicômio. Eu acho que a gente já morreu, Chay. Na verdade, a gente tá vivendo no purgatório. É muita desinformação, porque é loucura pensar isso. É loucura. A gente chega e fala assim, o Estado é ineficiente. O Estado não sabe gestar empresas. O Estado tem muito gasto. O Estado não consegue fazer a expansão e desenvolvimento dos seus serviços para a população. A iniciativa privada irá fazer isso muito mais eficazmente do que o Estado. E aí você vai lá e vende para quem? A concessão? Para um Estado italiano. Para o Estado italiano. É de uma loucura isso. Isso é de uma... Eu não sei, mano. Eu sei que é maldade, né? Eu sei que é maldade. Não é loucura. É uma... Porra, a gente é o espírito do colonizado, cara. A gente é neocolonizado por isso. A gente tá precisando de um Thomas Sankara, né? A gente não tem no Brasil essa união nacional como se pode ter, eu acho que em países... Assim, aqui também poderia ter, né? Apesar de toda a diversidade que tem, mas eu não sei, a gente não tem essas figuras aqui que pensem num desenvolvimento nacional voltado pro brasileiro, pro povo brasileiro. Pensando no Brasil. A gente precisa pensar no Brasil. Claro que, do meu ponto de vista político, eu vou pensar mais à esquerda. Mas o ponto é isso. É se você ter um líder que tá pensando nisso. Até se fosse... Olha, vou falar uma coisa horrível aqui, miojo. Até se fosse uma figura de direita que pensa no desenvolvimento nacional, eu acho que estaríamos melhor enquanto nação do que a gente tá hoje. Porque o problema é a gente ser subserviente a um outro país, a uma outra nação. Esse é o problema. Se a gente ainda tivesse uma direita preocupada com o país, com o desenvolvimento nacional, a gente ia estar mal, mas ia estar melhor. A gente não tem nenhuma direita nacionalista. Nem isso a gente tem. Porque o nosso ex-presidente batia continência pra bandeira dos Estados Unidos. Exato. E tá lá o filho dele chorando, pedindo anistia. Nos Estados Unidos, falando que o Brasil tá numa ditadura. Ditadura do quê, irmão? Mano, eu acho que esse pessoal precisa muito de tortura, assim, mano.
Eles começaram a entender peraí. o que é a ditadura, mano. Não, você não acha que o Eduardo Bolsonaro merece aí uns 30 dias Merece. de corpo molhado e choque no pau? Uns 30 dias de leve? Só pra ele saber que isso é uma ditadura. Cara, não é pra falar, ó, não vamos entrar no tema de ditadura, mas isso pode ser um tema para um próximo episódio, um tema muito bom. Mas recentemente o Trump, ele fez ele parafraseou Hitler no Twitter. Tipo, ele botou uma frase dele e embaixo ele botou uma frase do Hitler e postou, tipo, ó, cara, é isso. Não tem como esconder, cara. Não tem mais, sabe, tipo, porra, os Estados Unidos é a grande ditadura do planeta hoje, eu acho. Exatamente. Não que não era. É que agora só não tá que não declarado. fosse, mas agora tá declarado, agora tá escrachado. Então, essa ideia que a gente já falou aqui, a gente apoia aqui no Varíola, essa ideia de desenvolvimento nacional, que é super necessário para que você consiga se libertar e ser autossuficiente. E detalhe, gente, a gente não precisa olhar para um desenvolvimento nacional olhando para os Estados Unidos, a gente tem que ser assim, olhar para a China, não, agora se a gente tá olhando para a China tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que pegar o que funciona no mundo e aplicar. E se nada funciona no mundo, a gente inventar nossas próprias ferramentas. Olhar para nossa realidade. O desenvolvimento do Brasil, ele é brasileiro, ele não é chinês ou europeu. Que é exatamente o exemplo, acho que de toda revolução que deu certo, que pelo menos aconteceu. Não existe revolução no mundo que siga a fórmula de outra revolução, né? Ela surge das suas questões, das suas contradições. Então, assim, cada país vai ter... a revolução vietnamita é diferente da coreana, que é diferente da chinesa, tá ligado? Que é diferente de Burkina Faso. E, assim, é encontrar a solução dentro da sua realidade. Mas ver que até países como China e Burkina Faso, que, pô, China há 100 anos atrás era considerado o país mais pobre do mundo. Hoje é a tá entre a primeira e a segunda maior economia do mundo, né? Uma das maiores potências militares do planeta. Burkina Faso também é ainda considerado o país mais pobre do mundo, mas não é um país pobre, né? É um país que tem muita riqueza, que tem muita mina de ouro. É um país que foi com pessoas pobres, é um país que foi explorado e a população ficou na miséria. Mas é um país rico, é uma região rica e muito fértil, né? Tem até o Thomas Sankara, quando ele, no breve período que ele ficou no poder, ele reflorestou, ele tinha uma política de plantar não sei quantos milhões de árvores, 11 milhões de árvores, para reflorestar uma região. E isso, tipo, fez uma grande mudança geográfica, né? De grande importância para a região. Tá dentro desse pensamento de pensar na soberania nacional, em cuidar do seu território, né? Às vezes não transformar o seu território e olhar para frente, né? Para a continuidade da sua população e não só pensar no território como uma fonte de extração de riqueza para um filho de uma puta que tá, sei lá, na França, irmão, em outro país, pouco se fudendo para sua realidade. Ó, dentro dessa ideia econômica do nosso querido Ibrahim, ele começa a fazer o quê? Também tem independência alimentar. Porque é isso que a gente tá falando. Ele quer que o país ande pra frente. Então, ele começa a produzir tomate, financiar a criação de tomate, de alimentos que são essenciais para que a população tenha acesso a isso. Pra você ter uma ideia, eu não sei os valores corretos aqui de cabeça, mas eles estavam produzindo... A França estava construindo uma estrada lá em Burkina Faso. E aí, o Ibrahim foi levantar as contas, tá ligado? Deixa eu ver aqui, peraí. Como tá sendo feita essa porra? Não tá progredindo muito e tal, não sei o que lá. Mano, ele rompeu o contrato porque ele descobriu que eles estavam cobrando 100% a mais pra construir a estrada do que se eles fizessem. E aí ele criou uma estatal pra poder construir a estrada, que vai ligar o país, tá ligado? De ponta a ponta. E gerou emprego, barateou os custos e vai desenvolver a região. Porque se você precisa escoar a mercadoria, você precisa de uma estrada. E isso é importante. Então ele tá fazendo um desenvolvimento interno, não só na produção de alimento, mas também na extração dos minerais, agora que ele tá nacionalizando, mas ele tá criando infraestrutura para que esses produtos se escoem mais fácil dentro do país. E isso é super importante. Ele tá pensando realmente no desenvolvimento nacional. É nesse momento que a situação ela começa a ficar preocupante, né? Porque
começaram a ter cada vez mais frequentes atentados em Burkina Faso, né? Principalmente comandados pela Al-Qaeda. O último deles matou 100 pessoas. E isso é uma mostra de tentar desestabilizar esse governo, né? De desestabilizar essa junta militar que tá fazendo essa mudança no país. É engraçado que a França tá acusando, não só a França, os Estados Unidos também tá de olho em Burkina Faso, tá? O general lá, que é responsável dos Estados Unidos, que é responsável sobre observar a África, né? Falou que o Ibrahim tá usando o ouro de forma errada porque ele tá gastando esse ouro pra sua proteção pessoal. Aí eu fico me perguntando, porra, por que ele tá usando o ouro pra se proteger? Se for verdade isso. Porque alguém tá tentando matar ele, né, cara? É meio óbvio. Por que eu vou gastar dinheiro com proteção se ninguém quer me matar? Então, manter ele vivo, ele é importante para essas mudanças dentro de Burkina Faso. Mas aí eu penso no além, cara. Porque assim, embora o Thomas Sankara, ele tinha uma visão mais marxista do que o Ibrahim Traoré, ele tinha uma visão mais revolucionária, marxista, sobre as guerrilhas, sobre a distribuição de renda. A gente tem que deixar aqui em visão que o Capitão Traoré não é tão marxista quanto o Sankara. Ele leva as bandeiras do Sankara, mas ele prioriza mais uma forma nacionalista de capitalismo do Estado do que realmente uma mudança estrutural econômica marxista para as mudanças de estruturas sociais e classe. Então a gente tem que deixar isso claro, porque as políticas do Traoré, como por exemplo a participação da mineração estatal, ela tem esses recursos que são colocados ali, mas a forma que ele pensa o país, ela tá mais voltada a uma ideia de nacionalismo disso do que dessa transformação das classes sociais lá dentro. E assim, no limite, tudo bem, entendeu? Porque é o processo que eles estão no processo de mudança, eles estão no processo revolucionário de repensar o país. E essas ideologias, elas podem ser afetadas pelo caminho que o mundo tá caminhando também. Então é importante a gente ter isso em mente também. Mas a figura do Ibrahim, ela tá se tornando uma figura muito importante, não só na África, mas pros negros em geral, no mundo, principalmente nos Estados Unidos, porque eles passam as lideranças, isso é um bagulho muito louco, mano. As lideranças que estão no Oriente Médio e na África, eles sempre têm um final trágico de assassinato. Sempre tem. Isso foi na Líbia, isso foi no Iraque. Não, o que tem de líder aí, porra, é absurdo. Uma grande maioria não morre de causa natural. Palestina, são pessoas que estão sendo assassinadas porque eles levantam esse discurso anti-imperialista. Eles levantam esse discurso de proteção nacional, de desenvolvimento nacional. Mas o Norte não quer isso. Ele não quer isso. Aí entra o meu adendo aqui sobre isso. O que me preocupa? Eu acho que essa ideia do Ibrahim Traoré, ela é super importante. A ideia de uma insurgência africana de proteção de interesses nacionais. Mas eu acho que aí que se torna perigoso a relação. Porque toda mudança do país, ela tá focada em uma figura. E como você tem já um histórico de assassinatos, eu acho que a retórica dele deveria mudar para uma consciência nacional, em vez de centralizar a ideia da mudança na figura dele. Por quê? Porque se você consegue fazer a reeducação estrutural das estruturas, né, políticas dentro da cabeça, do imaginário da população, você liberta eles. A questão é libertar a população. E se você se liberta atrás de uma figura, isso é problemático. Sim, a gente pode pensar no caso do Lenin. O Lenin, ele não centraliza isso. E a União Soviética, ela continua a existir pós a queda do Lenin, pós a morte de Lenin. E essas estruturas, elas têm que ser pensadas. De que a revolução foi feita, houve uma revolução que foi feita na mão do Ibrahim, mas ele tem que focar na consciência da população em se libertar das estruturas políticas, sociais e econômicas que estavam estabelecidas, reforçadas pela França. Porque o interesse da Europa é um só: extração de recurso e enriquecimento. Novamente, eu vou voltar com esse ponto aqui que eu já citei hoje. O capitalismo, ele não funciona no mundo, gente. Ele funciona para um grupo seleto de países. O capitalismo não funciona no mundo. O mundo inteiro, ele funciona como base para alimentar, fornecer, trabalhar e providenciar recursos e produtos para os países capitalistas. E nós não somos.
É engraçado pensar nisso, né? Porque muita gente fala assim, quais países comunistas deram certo no mundo? E aí eu penso, porra, todos. Todos os que se proporam deram certo até sofrer um atentado, até sofrer um golpe. Aí, quais países capitalistas no mundo deram certo? Não dá pra dizer que foram todos. Você pode falar que foram 7. Meia dúzia que deu certo. Se você for muito otimista, na verdade, 20, que é os países do G20. Basicamente. De um planeta que tem quase 200, 210. Menos que 200 reconhecidos, mas tem cerca de 210 países. A ONU reconhece 193. E dos 193, se você tirar 20, então tem 173 países que não deram certo. A maioria, cara, é óbvio isso, bicho. É a grande maioria, a vasta maioria. É visível que o capitalismo, essa estrutura econômica... Porque, gente, novamente, capitalismo não é política de Estado. Ela é uma forma econômica de se gestar o Estado, a economia. Um capitalismo. E porque as pessoas comparam o capitalismo com o comunismo, e comunismo não é sistema econômico, ele é um sistema político. Tem essa diferenciação muito grande. Os países que usam o capitalismo como base das suas organizações de funcionamento, que são esses países que nós estamos chamando de capitalistas, que você pode colocar aí numa lista quem são os países, esses países que deram certo no mundo, né? Quem são esses países? A gente pode colocar aqui, ó. A gente tem no G20, vamos colocar G20, que eu não acho que são os 20 que deram certo mesmo, mas a gente tem Austrália, Canadá, França, Alemanha, Índia... Deu certo pra uma maioria ou uma minoria étnico-religiosa. É isso. Não precisa nem falar, a gente já sabe. É gente branca. Deu certo pra gente branca colonizadora. Foi isso. Porque se você pega, ó, quem tá no G20? Argentina, Brasil, Índia, México. Mano, aonde essa galera deu certo? Aonde a nossa economia... Tudo bem, a gente faz parte das 20 maiores economias, mas o Brasil não deu certo o capitalismo. Não deu. Olha a Argentina, com o doente lá, que reduziu o custo do Estado, né? Mais de 50% da população tá passando fome. Como que... Eu não vou nem falar um país. Como que um pedaço de território onde as pessoas passam fome, não tem moradia, não tem casa, sofre com doença da Idade Média, tá ligado? Sofre com as doenças mais evitável do planeta. Como que essa porra deu certo? O que é dar certo, né? Esse é outro debate, que é o fator econômico. Deu certo porque juntou muita grana para uma minoria que é chamada de elite econômica. Que é só, tipo assim, é os vampiros da sociedade, olha só. Essa sociedade gerou tantos litros de sangue para o vampiro Vlad de Bolívia. É isso, cara. É uma forma tão absurda de se ver que, tipo, não dá pra medir a sociedade por isso, né? Assim, Brasil certamente não deu certo no capitalismo. É aquela história, né? Você mede o sucesso dos países pelo PIB. Mas o PIB pode ser o quê? Esgoto no seu país, onde as pessoas estão doentes tem que comprar remédio. Comprar remédio gera PIB. Tem um cara que ele fala assim, se a água deixar de ser um direito natural, o que já não é, né? E for comercializável, o PIB vai ser água. Não, na verdade ele fala do ar, né? Se as pessoas tiverem que comprar o ar, isso entra no PIB. Isso é bom pra população? Não. De forma nenhuma, mas o PIB aumentou. Então, assim, não é uma forma de medir o sucesso de uma sociedade. Se isso é capitalismo, então, porra, tá dando... Mas aí também tem isso, né, meu? Se isso é capitalismo, então tá funcionando a todo vapor. Mas ele não funciona pro mundo. Ele está funcionando. O capitalismo, ele funciona. A grande questão é que nos países que funcionam, especialmente nos Estados Unidos, o capitalismo tá entrando em colapso. Por uma ideia muito simples. O preço dos produtos... Eles estão estagnados, vamos dizer assim, subiram um pouco, mas o salário dos trabalhadores está estagnado. Os Estados Unidos vive isso. Os Estados Unidos vive um momento que a inflação acumulativa da década de 70 para cá encareceu os produtos de forma geral. Normal. Encareceu no mundo inteiro. Mas o salário mínimo nos Estados Unidos está estagnado desde a década de 70. Então, você está entrando num colapso. Por quê? Porque o capitalismo nos Estados Unidos funciona. E como que é o capitalismo funcionar? É você pegar... Ó, eu tava vendo um dado... na verdade, eu tava vendo uma entrevista do Cobori, né? É um economista. O José Cobori. E aí, acho que ele foi no Flow recentemente, né? E aí ele falou isso, que, ó... Em 20 anos, os Estados Unidos perdeu 20% da classe média, que agora são pobres. Em 20 anos, a classe média dos Estados Unidos era de 60% da população. Agora é 40%. O que aconteceu com esses 20%? Eles desapareceram? Não. Eles viraram pobres. 20 anos. É nada, cara.
E aí você fala que é o país que tem a maior economia do mundo, aonde 20% da população em 20 anos se tornou pobre. Aonde está esse dinheiro? Ele está acumulado nessas grandes baleias do capital. Elon Musk, a cabeça de rola, o Jeff Bezos. Jeff Bezos. O dinheiro está acumulado num lugar só. E isso é uma problemática. Eu vi uma entrevista hoje no meu Instagram falando sobre isso, o jornalista, né? Eu não lembro com quem foi. Peço até desculpa por isso. O jornalista falando, não, porque a gente tá vendo esse problema do acúmulo dos capitais, o que a gente precisaria fazer? Ele faz uma pergunta de 2 minutos. Tudo isso tá acontecendo, a gente tem o capital entrando, a gente tem esses super ricos que estão acumulando esse dinheiro. O que você acha que tinha que ser feito para que a gente pudesse melhorar essa situação, para reduzir a pobreza ou as eventuais pobrezas que vão acontecer? O cara respondeu, socialismo. Aí o cara, nossa, você respondeu de uma forma muito direta e clara. Sim. Foi isso a resposta do maluco. A gente precisa redistribuir a riqueza. Mas para isso, você precisa se desvencilhar dessa dependência dos estados que são imperialistas. Esquerdista no Brasil gosta de falar da França. Ai, a França é tão linda lá, a intelectualidade. Mano, a França tá explorando a África, cara. Não só. Então, a insurgência de um capitão que tá fazendo uma revolução cultural e estrutural em Burkina Faso, ela é super importante para motivar que outras insurgências aconteçam na África. Mas não só isso, que motive também que outras insurgências aconteçam em outras regiões do mundo, assim como o Brasil. A gente tem que olhar para essa experiência de Burkina Faso com o Ibrahim Traoré de forma com esperança, né? A gente tem que olhar de uma forma com esperança mais crítica, até porque, né, a gente sabe que tem ali uma situação política complicada rolando, tem o envolvimento da Al-Qaeda, tem o envolvimento do Estado Islâmico, tem o envolvimento do grupo Wagner, que é uma milícia russa, teve muitos episódios importantes com o governo do Putin durante a guerra da Ucrânia, inclusive o líder desse grupo morreu num acidente misterioso de avião, mas que tá lá, tem envolvimento em Burkina Faso, tá envolvido ali. Então, assim, é sempre bom e importante ver experiências anticoloniais que vão para além do discurso da anticolonialidade e que pegue na ação, que é o que acontece no caso de Burkina Faso. Aconteceu com o Thomas Sankara, tá acontecendo agora com o Ibrahim, mas a gente tem sempre que ter essa visão crítica para entender como que isso vai se desenvolver e torcer para que dê certo no que se propõe, de fazer uma organização pan-africanista que una os países e que combata o imperialismo ocidental. Exatamente. E assim, vamos nos despedir no nosso episódio de hoje com essas mensagens, essa interpretação, esse pensamento sobre a nossa autossuficiência, a nossa independência desses impérios, dessas economias, que elas não têm como objetivo a nossa emancipação, mas sim a dependência deles para que nós continuamos fornecendo produtos. Se você ficou até aqui, quero agradecer de verdade o seu apoio de ter escutado esse episódio até o fim. Lembre-se de curtir esse episódio se você estiver no YouTube, mas também dar a sua avaliação no nosso podcast se você estiver aí no seu agregador preferido de podcast, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. E por último, e não menos importante, também o nosso Apoia-se. Se você puder, né, dar uma contribuição para manter esse podcast de pé, sinta-se à vontade, entre no nosso Apoia-se. Os links todos estão aqui embaixo na descrição desse episódio. Vá lá e conheça um pouco do nosso trabalho daquela forma e as formas que você pode colaborar com a gente. Exatamente, não deixem de seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, que tem ali os resumos semanais dos episódios, o TikTok também, YouTube, onde a gente tá postando os cortes, vídeos e tudo mais. Sigam nossos canais, se puder dar uma olhada no nosso Apoia-se, a gente agradece. É isso, e nos vemos até o próximo episódio. Um abraço e falou! Nos vemos lá, se cuidem, até o próximo episódio, tchau, tchau!